conosco. Quero convidar o diácono Tiago. Vem, Tiago, por favor. O diácono Tiago estará trazendo a poderosa palavra do Senhor. Quero convidar o nosso diácono Paulo. Vem, diácono Paulo, também, por favor. Vai estar orando, abençoando, entregando um companheiro nas mãos do Senhor. E a igreja fique de pé conosco no nome de Jesus, porque, irmãos, nós precisamos de ouvir mais a voz de Deus. Precisamos, carecemos, necessitamos, e por isso, irmãos, eu creio que o Senhor irá usar o seu servo no nome de Jesus. Engraçado é que o Tiago falou, Paulo, ora por mim aí, Paulo. Aí agora vamos orar por ele. Eterno e soberano Deus, aqui está diante de mim, diante de ti, diante de nós, o teu servo, Pai, que irá ministrar a tua palavra aos nossos corações nesta noite. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor desça sobre ele uma unção poderosa. Senhor, traga sobre ele agora uma palavra rema, uma palavra revelada para nós, Deus, e que não fique somente gravada nas tábuas dos nossos corações, mas que essa palavra ministrada em nossos corações sejam colocadas em prática. Usa o teu filho de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, ainda de pé, aproveitar que estamos de pé pela reverência da poderosa palavra do Senhor. Abra comigo o livro de Salmos, capítulo de número 144. Estaremos lendo o verso 1 e o verso 2. Salmo de Davi. Salmo 144, verso 1 e verso 2 somente. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Eu creio que tem vitória da parte de Deus para nós nessa noite, aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Podei tomar um assento. Aleluia. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler, ele é um salmo. E o que é um salmo? Salmo é um cântico, um hino de adoração ao Senhor. E todo hino e todo cântico ao Senhor são compostos por versos. Por isso que quando eu pedi para que os irmãos abrissem salmos, e eu fui especificamente dizer verso 1 e verso 2, porque é um hino, é um cântico ao Senhor. São homens e mulheres de Deus que estão passando para o papel, que estão passando aquilo que eles estão sentindo, estão adorando no momento, estão proclamando aos céus no momento. E Davi é uma figura ilustre na Bíblia Sagrada que é conhecido de todos nós. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, ao mesmo tempo, ele é um poeta, mas ao mesmo tempo também ele é um guerreiro. Davi, tanto ele pega uma harpa para louvar a Deus e ser chamado dentro da casa, dentro da residência de Saul, para adorar ao Senhor e tocar a sua harpa, e ali os espíritos malignos, a Bíblia vão dizer que eram expelidos e iam embora da vida de Saul. Mas também Davi também estava sempre em campo de batalha. Davi também estava sempre guerreando. Davi, ainda moço, ele tinha testemunho. Davi, quando foi chamado para levar a comida para os seus irmãos e trazer notícias dos seus irmãos para o seu pai Jessé, ele se depara diante de um gigante, Golias de Gate, e a Bíblia vai especificar quanto tempo Golias ele estava afrontando o exército de Saul, o exército de Israel. Sobre 40 dias e 40 noites, todas as tardes, era uma estratégia militar, uma estratégia que muitas das vezes os historiadores vão dizer que evitavam grandes custos, até grandes mortes e perdas de soldados. Mas a estratégia era colocar o melhor guerreiro contra o melhor guerreiro de outro exército, e ali o desafio aconteceu.
Diante daquele vale, diante daquele cenário, Davi então se depara com as palavras ofensivas, com as palavras desafiadoras do gigante Golias de Gate. Ele disse: quem é este incircunciso para afrontar ao exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E ele se dispôs à batalha. Então Saul, ele se espanta e disponibiliza armamentos, disponibiliza armaduras, e parece que eu vejo Davi colocando a couraça. Parece que eu vejo Davi empunhando uma espada que era muito mais pesada, que ele não conseguia empunhar porque era moço, era garoto, era jovem, mas ousado, jovem, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Parece que vejo agora Davi não conseguindo se movimentar com aquela armadura, e ele apenas vai com uma simplicidade. Ele vai até o rio, o ribeiro, pega 5 seixos, 5 pedras, e com seu cajado ele enfrenta aquele gigante Golias. E Saul olhando para ele: homem, como é que tu és jovem, moço, tu vai enfrentar esse homem, que é um homem de batalha, é um homem de peleja, é um homem experiente. Ele diz a Saul: quando eu estava lá no oculto, lá no escondido, lá apacentando as ovelhas do meu papai Jessé, eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, eu tenho um testemunho, mas eu não vou totalmente na minha força conjecturando, mas eu vou na força daquele que me levantou, aquele que me salvou, aquele que me ungiu, aquele que está me preparando. E você conhece a história. Então Davi, ele era um homem totalmente adorador ao Senhor, mas também ele dispunha na guerra e manejava a sua espada depois das suas experiências. Quando eu vejo os salmos, irmãos, não somente Davi, são homens e mulheres de Deus compondo hinos ao Senhor e expressando a sua adoração para o papel. Quando o salmista queria dizer que o Senhor é o seu pastor, ele escrevia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista queria expressar em adoração, dizendo que Deus é aquele que guarda, que livra, ele escrevia: 1000 cá de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Aleluia! No Salmo 46, verso 1 vai dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus não chega atrasado. Deus está aqui, antes mesmo de eu e os pastores, os homens de Deus chegar neste templo. Deus já estava aqui neste lugar, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é imutável, Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, que nessa noite não é uma noite comum, essa noite é noite de guerra, nessa noite é noite de batalha, nessa noite é a noite de você se adestrar na presença de Deus, porque é Ele que vai dar a vitória para o seu povo. É Ele que vai dar a vitória à sua vida. Não importa as circunstâncias que tenham aparecido para a tua vida, mas se você confiar totalmente no Senhor, eu venho com uma palavra profética na sua vida. Meu irmão, se humilha na presença de Deus, que ao tempo certo Ele vos exaltará. Deus é contigo na sua família, Deus é contigo na sua casa. Nenhuma palavra contrária vai contra o servo de Deus, porque o cabeça é Cristo, o cabeça é Ele, e você glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia! Quando o salmista da velha dizer: bendito seja o Senhor, minha rocha, pastor Roberto, ele está dizendo: Ele é a minha rocha. Aí a minha mente vai lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus está no sermão das bem-aventuranças, a espinha dorsal do evangelho. Eu sempre digo isso. Eu amo ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, porque é o sermão das bem-aventuranças. Jesus está pregando o evangelho, está ensinando, e é uma espinha dorsal do evangelho. E agora ele vai dizer sobre 2 homens: um homem que ouve a palavra e não as pratica, e esse homem vai se assemelhar ao homem imprudente, que construiu a sua casa sobre areia. Veio a tempestade, veio chuva, veio ventania, seja lá qual for o problema, mas a sua casa não resistiu às tempestades, porque a sua vida estava baseada, a sua vida estava alicerçada na areia, porque ouviu a palavra e não cumpriu. Porque toda doutrina tem o seu lado de praticidade, toda doutrina tem seu lado de praticidade, meus irmãos. E Jesus vai dizer também sobre o segundo homem, o homem que ouve a palavra, mas agora é diferente. Ele ouviu a palavra e ele também praticou. Ele ouviu o sermão e ele praticou. E a Bíblia vai dizer lá em Tiago,
não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, aonde a sua vida será alicerçada na rocha. E quem é a rocha, igreja? A rocha é Jesus de Nazaré, porque não importa a tempestade que vai vir, não importa o fenômeno natural, o fenômeno sobrenatural. Como eu disse, hoje é noite de batalha, hoje é noite de guerra. Na terça-feira foi falado aqui sobre batalhas espirituais, e batalhas espirituais não vencemos com a força do nosso braço, mas nós vencemos no joelho, na oração, nós vencemos no jejum, nós vencemos na obediência, nós vencemos na palavra de Deus, porque é noite de você empunhar a tua espada, porque não tem capeta, não tem demônio que vai parar a tua vida. Oh, aleluia! É noite de você sair daqui e entender que quem é a rocha é Ele, porque se não fosse Ele, meus irmãos, nós nem estaríamos aqui nessa noite. Nós nem estaríamos aqui nessa noite. Se você está de pé, é Ele. Se você está andando, é Ele. Se você está respirando, é Ele. Se a sua família está comendo, é Ele. Se a sua família está de pé, é Ele. É porque as suas orações nessa noite têm reservas com Deus. Então um servo fiel, um servo que está baseado na palavra, o cabeça da igreja é Ele. Não tem como o demônio te abater, não tem como entidades malignas te encostar, porque quem te guarda é Ele, quem te protege é Ele, quem te livra é Ele, quem te exalta é Ele, quem te protege é Ele, quem te livra é Ele. Oh, alabaxei de carabaçúbia. Oh, aleluia. Pareço que vejo as batalhas espirituais sendo dissipadas nessa noite. Fica ligado, igreja. Fica ligado, porque Deus tem o poder de fazer o sobrenatural nessa noite. Jesus cura no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Mas hoje nós estamos aqui em concordância, porque tudo que é ligado na terra, meus irmãos, é ligado no céu. Se nós nos reunimos nessa noite aqui, em meio ao caos que está acontecendo nesse sistema mundano, em meio aos caos que está acontecendo muitas das vezes, mas você preferiu vir à casa de Deus de Israel, você preferiu vir ao templo, você preferiu vir aqui adorar ao Senhor, porque você sabe que quem te guardou é Ele, você sabe que quem te livra é Ele. Deus está jogando por terra toda a batalha espiritual nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. É noite de você se colocar na rocha, é noite de você se alicerçar na rocha que é Cristo. Oh, aleluia. Irmãos, Juízes capítulo 15, então a história de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão, irmãos. Mas tem uma história que eu sempre, quando eu leio, meu coração se regozija, porque Deus é um Deus de misericórdia. Quando Sansão ele é amarrado, a Bíblia diz que os filisteus vêm contra ele. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ou seja, possuído pelo Espírito Santo. Entenda, possuído nem sempre tem uma conotação, uma palavra ruim. Ele foi cheio do Espírito Santo, aquelas cordas se arrebentaram, as vergas se arrebentaram. E os filisteus vêm contra ele agora. Ele pega uma queixada de jumenta fresca e ele abate 1000 homens, 1000 filisteus. Quando ele acaba aquela batalha espiritual, ele cai sobre a areia, ele cai cansado, e a Bíblia diz que ele clama de sede ao Senhor. E agora a Bíblia vai dizer que ele fenda a caverna, o Senhor fenda a caverna, ou seja, em outras versões vai dizer que fenda uma rocha, e nessa rocha começa a gotejar água, e ele mata a sua sede, e a Bíblia diz que ele foi renovado, revigoramente renovado naquele momento. Levanta sua mão que eu quero profetizar, diante das batalhas espirituais, irmãos, muitas das vezes ficamos fadigados sim, porque não estamos lutando com qualquer inimigo. Ele tem poder, mas o nosso Deus tem um poder ilimitado, irmão. Ele tem poder até onde Deus permitir, porque o nosso Deus é onipotente. Mas em nome de Jesus eu profetizo que Deus está renovando as tuas forças hoje, e Deus está renovando a tua vida. Deus vai te dar estratégia, vai te fortalecer as tuas mãos, os teus dedos, para você passar por essa batalha espiritual. Aleluia, receba o renovo de Deus, receba agora a restauração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele restaura o nosso temor.
É só pedir a Ele. Aleluia. A Bíblia vai dizer: bendito seja o Senhor, minha rocha. Olha o que Ele vai dizer aqui agora: que adestra as minhas mãos para pelejar os meus dedos. O que é adestrar, irmãos? É se habilitar em alguma coisa. Adestramento, adestrar, é você se fortalecer, você se preparar em algo, habilitar-se em algo. Terão dias que você vai estar preparado para enfrentar. Terão dias que você vai estar adestrado para a peleja. Virão dias que você estará diante de uma dificuldade, diante de uma guerra, diante de uma peleja. Até mesmo as pelejas que o mundo nos oferece, até mesmo as pelejas do governo, do anticristo, mas em nome de Jesus de Nazaré, Deus é contigo, Ele vai adestrar as tuas mãos. Fortaleça hoje as tuas mãos, os teus dedos, porque Davi ele está especificando: Senhor, adestra as minhas mãos, não somente as mãos, mas também os meus dedos. Deus está especificamente nesta noite adestrando algo na tua vida. O que tem que ser adestrado é a sua mente. Então adestra a sua mente. Tem que adestrar os teus joelhos para oração, meu filho. Vai também para o quarto de oração, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6,6: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que vê tudo em secreto, Ele lhe recompensará. Enquanto você vai para o joelho em oração e oculto para o Senhor, Ele vai restaurar, Ele vai recompensar a público. Aleluia. Então Deus está adestrando a nossa vida nessa noite. Adestramento. Porque se não tivermos adestrados e preparados diante da batalha, nós podemos sucumbir. Mas para isso você tem que se preparar. Se preparar em Deus. É o que a Bíblia diz, salvo engano, em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Todo soldado na batalha, eles têm treinamento. Todo soldado no exército, eles têm treinamento e têm a prática de simulações. Agora, quando a batalha vier na sua vida, você vai estar preparado, porque Davi está dizendo: adestra as minhas mãos e os meus pés. Benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu escudo em quem eu confio. Deus nessa noite está fazendo você entrar para dentro de fortalezas. Antigamente os historiadores vão dizer que as cidades eram protegidas com muros, para os inimigos não penetrar tão facilmente durante uma guerra. Tinham estratégias militares, arqueiros diante aos muros, para impedir a entrada de inimigos. E haviam fortalezas. Mas Deus nessa noite está nos colocando no alto retiro nessa noite. Eu venho com uma palavra simples, querido, porque enquanto você está orando, Deus está colocando você em alto retiro. Você está subindo de nível com o Senhor. Não fique na comodidade aonde você está. Vai para o joelho, vai para a oração, porque é na oração que Deus nos faz elevar o nosso nível de intimidade com o Senhor. E quanto mais nós oramos, mais buscamos ao Senhor. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais cheios do Espírito Santo nós vamos ser para enfrentar batalhas. A Bíblia diz em Atos capítulo 3 que Pedro e João estavam indo aonde? Estavam indo para a oração nona, para buscar ao Senhor. Então viva uma vida de oração, porque meu irmão, você está guardado pelo Senhor. Não tem inimigo, não tem nenhum quartel, não tem exército do inimigo que vai penetrar a fortaleza, porque você está guardado em Deus. Você está escondido em Deus. E se você está escondido em Deus, não tem ninguém que vai fazer impedir a sua vitória, irmão. Por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O que quer dizer isso, irmão? É controle total soberano na mão de Deus. Não é na mão do pregador, não é na minha mão. Um mero homem falho
falho que sou, mas está na mão do Senhor a sua vitória, está na mão do Senhor a tua peleja. Então batalha nessa noite, porque Deus vai dar vitória nessa guerra, nessa peleja. Eu não sei o que você tem passado, irmão, eu não sei o que você tem passado, irmã, mas se você sair de hoje recebendo essa palavra, cultuando desde o início nesse lugar santo, mas Deus vai dar vitória nessa peleja, em nome de Jesus. Talvez você tenha passado problemas de enfermidade, talvez você tenha passado problemas familiares, talvez você tenha passado problemas sentimentais, talvez você tenha passado problemas emocionais, doença da alma, mas creia que a palavra de Deus, quando ela penetra, não tem pedra que pode parar o poder da palavra. Oh, aleluia. A igreja crê nessa palavra, querido. Se você crê, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Essa palavra, Deus está dando estratégia hoje à sua igreja. Estratégia diante das dificuldades, adestramento. Quando eu estava ali na portaria, Deus falou, é a noite de adestramento. E Deus falou, presta atenção nos louvores, presta atenção na palavra oficial. É noite de guerra, irmãos. Porque quando chega uma autoridade maior no recinto, a autoridade, seja lá maligna que for, operando no terreno, porque foi lido aqui Lucas 4. E também tem o texto de demônio do Gadareno. Quem mandava naquela região ali, ninguém conseguiria segurar aquele endemoniado. Problema espiritual, batalha espiritual. Mas quem chega no recinto? Jesus de Nazaré. Aonde as correntes, aonde aquele homem babava, aonde aquele homem andava sujo, maltrapilho, totalmente endemoniado. Agora aquele homem foi liberto para a glória de Deus. Quando Jesus chega no ambiente, irmão, onde o demônio está operando, o demônio tem que ir embora. O diabo tem que pegar seus panos sujos e ir embora. E assim na vida do seu servo, é assim na vida da sua serva, assim na vida do servo de Deus. Aonde você coloca o pé, se está acontecendo a batalha espiritual, se Deus te der autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, irmão, use a autoridade que Deus te deu nessa noite. Use a autoridade, e a autoridade está no nome de Jesus de Nazaré. Com demônio nós medimos força não, querido. Com demônio nós expulsamos no nome de Jesus. Batalha espiritual se vence no mundo espiritual, irmão. Quando o pastor Roberto estava dando estudo, eu falei, rapaz, batalha espiritual se vence no mundo espiritual, se vence espiritualmente. Mas eu sou terreno, eu vivo nessa terra. Mas quando você está conectado com o Senhor e o Espírito Santo habita em você, irmãos, o demônio não tem a capacidade e o poder, espíritos malignos não têm a capacidade de te abater. Então fique com essa palavra, igreja. O Senhor está adestrando as nossas mãos, está adestrando os nossos dedos. Então você tem que se preparar para a batalha espiritual. Fica de pé comigo nessa noite e nós estaremos orando em nome de Jesus. Oh, aleluias. Se você quiser vir à frente, querido, eu creio que a palavra do Senhor tem poder. Então deixa Deus te usar, vem à frente. Vem à frente que a igreja estará orando por você. Seja qual for o problema que você tem passado, qual é a dificuldade espiritualmente, emocionalmente, enfermidades, dores nos pés, dores na coluna, dores de cabeça, dores nos nervos, dores na ciática. Deus tem um poder em nome de Jesus. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos diante de uma batalha espiritual em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, nós estaremos orando. E Deus tem um poder, você crê? Deus tem um poder de curar toda a enfermidade. E eu creio que você vai dar culto em ação de graça ao Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia, em nome de Jesus.